A turma da direita ainda não conseguiu parar de chorar. E para começar esse vídeo, eu queria mostrar o Gustavo Gayer prometendo na véspera da reunião, aspas, com certeza absoluta é uma armadilha do Trump para humilhar o Lula em público. Amanhã, quinta-feira, vai ser um dia muito interessante. Tudo leva a crer que Donald Trump vai humilhar, esculachar Lula na frente da imprensa internacional dentro da Sala Oval, na Casa Branca. Ele já fez isso algumas vezes. Ele fez isso com o presidente da África do Sul, ele fez isso com o Zelensky. E tudo leva a crer que amanhã vai ser a mesma coisa com Lula. Trump criou uma armadilha para o Lula. Lula está precisando negociar algumas coisas, né, com medo de levar tarifas e tentando negociar as terras raras. Lula, ou Trump, chama ele para uma reunião. Só que, curiosamente, o Trump fala que na reunião no Salão Oval vai ter a presença da imprensa. Lula percebeu aí que ele caiu numa armadilha. Agora não tem como voltar atrás, a reunião é amanhã e se ele não comparecer ficará muito feio. Conforme a apuração dos nossos colegas em Brasília, Trump teria dito ao final da ligação, I love you, eu te amo, para Lula. A gente não sabe o que o presidente Lula respondeu, se ele respondeu I love you too. Depois ele apagou o vídeo, pena que eu baixei antes. Depois eu descobri de onde ele tirou essa besteira. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo colocaram um blogueiro na Casa Branca, um blogueiro americano, para tentar causar constrangimento. Porém, o Lula foi mais inteligente que o Eduardo, que não é nenhuma grande conquista, e pediu uma mudança no protocolo de acesso da imprensa, e deu certo. No momento, o Eduardo ainda passa pela primeira fase do luto e dessa vez postou para os amiguinhos dos Estados Unidos que o governo Lula debochou do Trump depois da reunião. Uma coisa que literalmente não aconteceu. Mas eu entendo o desespero agora que a turma dele tá passando vergonha de graça. Quem controla os Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Meus amigos, só para deixar claro uma coisa aqui, não existe qualquer tipo de recuo. O Trump não vai recuar, não vai ter acordo caracu. Não há recuo. Não há divisão dentro do governo Trump. O Trump, ele tá com tudo na mesa dele. Quando ele decidir apertar o botão vermelho, ele aperta. Lula agora tem que vir para a mesa de negociação, ouvir verdades e negociar algo que não tem como cumprir. Não tem como cumprir. Podem fazer o que for, não haverá recuo. Eu tô garantindo para vocês. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Não vai encontrar com Donald Trump. Lula ou qualquer integrante desse governo que aí está, só vai encontrar com o Trump para tratar de qualquer assunto se eu achar que isso deve acontecer. Ponto final. Enquanto rolava a reunião, o dono de uma das maiores páginas bolsonaristas estava ansioso e postou: imprensa americana diz que Trump esmagou Lula em reunião a portas fechadas. Uma hora depois, Trump sai da reunião e rasga elogios. We had a great meeting with the president of Brazil. We're doing a lot of trading and we're going to do some increased trading. We talked about tariffs. We talked about, they would like to have some tariff relief. But we had a very good meeting. He's a good man. He's a smart guy. Quando eu pergunto para um bolsonarista de onde ele tira os argumentos dele. Mudando de assunto, ontem eu deixei passar batido, mas tá aqui o vídeo do Dr. Luizinho, líder do PP na Câmara, tentando sair escondido da casa do senador Ciro Nogueira durante a operação da Polícia Federal. Aliás, perguntaram para o Lula o que ele pensa acerca dessa situação do Ciro. Tá aí a resposta. Você percebe que é difícil falar de uma coisa que eu estou aqui em Washington aconteceu no Brasil. Há uma decisão do ministro André Mendonça de que houvesse a operação, ela foi feita. A Polícia Federal cumpriu uma decisão judicial. Eu espero que todas as pessoas investigadas sejam inocentes. Cara, eu lembro no começo do ano que a gente estava falando que era só uma questão de tempo até todo mundo ficar sabendo que o escândalo do Banco Master é da direita. Agora prenderam o vice do Flávio, cotado. Na verdade, pegaram o cotado a ser vice do Flávio, né? O Ciro Nogueira, numa operação. E parece que ainda estão apurando um esquemão, um acordão, envolvendo reeleição do Bolsonaro em 2022 e o Banco Central na época. Boa noite. Olá, boa noite. A Polícia Federal investiga o senador Ciro Nogueira no escândalo do Banco Master. Afirma que o parlamentar recebia propina de Daniel Vorcaro. R$500 mil por mês. Lista outras vantagens econômicas pagas pelo banqueiro. Voos privados, viagens internacionais e despesas no hotel de luxo em Nova York. A PF diz que, em troca, Ciro Nogueira atuava no Senado em favor dos interesses privados de Vorcaro. Não, e agora o Flávio fez um vídeo para falar que o escândalo do Banco Master é da esquerda, é do Lula, porque a polícia descobriu tudo no governo dele. O caso começou em 2019, durante o governo Bolsonaro. Atravessou todo o governo Bolsonaro sem sequer uma investigação. O pai dele trocou o diretor da Polícia Federal 5 vezes, trocou quase 10 superintendências, dezenas de delegados.
A hora que entrou o Lula, deixou investigar, a polícia descobriu e prendeu os envolvidos. E a culpa é do Lula. Aproveita e dá um like pro YouTube divulgar esse vídeo e mostrar a verdade pras pessoas, tá? É só um clique que faz toda a diferença. Eu acho que o Flávio não tem moral nenhuma pra falar de Ciro Nogueira. Quem seria vice? Hoje, assim, eu ouço falar que o Ciro Nogueira, né, já publicamente manifestou essa vontade. Com relação à vice, que eu saiba que está ali, que já levantou o dedo e eu acho que tem todas as credenciais para ser o Ciro, mas isso é uma decisão que se toma muito mais na frente, né? Aí depende da composição partidária, depende do perfil que a gente está buscando. Agora, o perfil do Ciro é um bom perfil. É nordestino, é de um partido grande, forte, tem ali a lealdade, né, que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro durante o ministério dele, foi ministro do presidente Bolsonaro. Então, sem dúvida alguma, que é um nome que está, hoje é o nome que está colocado. Pelo jeito, o Haddad sabe de algo. Ao falar de Flávio, o Haddad diz que investigações sobre escândalos vão esclarecer que campanhas o Master financiou. Lembrando, o cunhado do Vorcaro mandou 3 milhões para o Bolsonaro, 2 milhões para o Tarcísio. O próprio Valdemar confessou. E aliados de Flávio admitem desgaste com Ciro Nogueira e se dividem sobre delação. Até o momento, nenhum vídeo do Nicolas com fundo preto falando disso, reclamando de corrupção. Acho que ele não ficou sabendo, ainda não deu tempo. Eu particularmente não gosto de fofoca, mas segundo a jornalista Daniela Lima, Ciro Nogueira se separou da mulher e se juntou com outra mulher que também se separou do marido e foram morar num apartamento de luxo em São Paulo, do Vorcaro, com todas as despesas pagas. Ciro Nogueira foi casado com uma deputada até 2019, por 25 anos. Eles se separaram e o senador iniciou um novo relacionamento com a mulher com a qual ele está hoje. O nome dela é Lorena. A Lorena era também casada e se separou do então companheiro antes de iniciar essa relação com o senador Ciro Nogueira. Quando a Lorena se separa, o Daniel Vorcaro cede para ela e o senador Ciro Nogueira um apartamento em região nobre aqui do estado de São Paulo, da capital paulista, onde a então hoje mulher do Ciro Nogueira se manteve, segundo o advogado dele, a defesa diz, por 3 meses. O que mais você precisa saber hoje? Relatório da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos conclui que JK foi assassinado durante a ditadura militar em 1976 e não vítima de acidente de trânsito. O documento deve ser aprovado pela maioria dos conselheiros e pode levar à retificação da certidão de óbito do ex-presidente. Se eu não me engano, o neto dele vai disputar a eleição pelo PL, independente de tudo isso. E o Flávio perdeu mais um voto. Ontem o goleiro Bruno foi preso no Rio de Janeiro depois de 2 meses foragido. A reunião do Lula com Trump rendeu até elogios da Miriam Leitão, que disse: encontro de Lula e Trump superou expectativas e levou diálogo a novo patamar. Cara, pra Miriam publicar isso é porque realmente foi um sucesso. E superávit comercial do Brasil salta 37,5% em abril, com recorde de exportações. Salto de 37% num mês. Mais uma gigante, LG aposta pesado no Brasil e confirma início das operações da mega fábrica de 2 bilhões de reais. E Júlia Zanata anuncia, durante uma entrevista, acho que por NSC, ela que soma algumas ausências na Câmara dos Deputados, anuncia voto contra o fim da escala 6x1. Não entendo isso como algo que vai salvar o trabalhador, disse. Eu concordo que você não entende, Zanata. Eu realmente concordo. Fim da escala 6x1 divide deputados de Santa Catarina. Deputados bolsonaristas são contra e pregam cautela. Queria dizer aqui da minha preocupação e da minha tristeza da maneira que essa pauta tem sido tratada, principalmente por aliados da esquerda, deputados do PSOL, estaduais, sites de esquerda que colocam lá a minha cara e de outros parlamentares como Nicolas Ferreira, mas principalmente a minha, dizendo que eu folguei no ano passado 292 dias. Mas o que mais me dói é uma pauta dessa forma, né, em ano eleitoral e sendo usada para desumanizar adversários políticos. É de uma baixeza de dizer que quem é contra tem que ser atacado. A minha licença maternidade. Fui das deputadas mais produtivas desse parlamento, inclusive do meu estado de Santa Catarina. Agora pergunta pra ela que turma votou contra a ampliação da licença maternidade e que turma votou a favor. Tá achando pouco essas opiniões até agora? Toma aí, voto de cabresto. Por que é proibido um empresário manifestar em quem vai votar? Por que é proibido um empresário chegar lá na sua empresa e dizer assim, olha, meus amigos, meus funcionários, os meus candidatos são esses aqui. Enfim, valeu pela presença. Nosso canal tá